Atualmente, 35% das pessoas negras se identificam em campanhas publicitárias no Brasil. Há 2 anos, esse índice era menor, de 26%. A Tatiana Marinho, executiva-chefe da agência Gana, nossa convidada no 15Cast, vai me responder a primeira pergunta. Essa expansão é uma boa notícia? A expansão ocorreu, mas ainda é lenta. A gente tem um caminho longo pela frente. Antes de começar essa conversa com a Tatiana, quero te convidar a assinar e seguir o 15Cast na sua plataforma preferida. A gente está nas principais plataformas de áudio e vídeo e também no site e nas redes sociais do Valor. Tatiana, obrigada por estar aqui com a gente e participar do 15Cast. Essa questão da identificação na publicidade pelas pessoas negras, a gente trouxe numa reportagem recente do Valor. Foi uma pesquisa da HSR que foi feita a pedido do jornal. Por que essa representatividade cresceu, mas ainda é tímida no país? Primeiro que 35% de representatividade quando a gente tem 56% da população negra, já diz tudo. E principalmente que essa representatividade ainda acontece em cargos de entrada. Por termos uma população majoritariamente negra, acaba acompanhando em cargos de entrada pessoas negras, mas isso não se sustenta. Essas pessoas chegam ainda até determinado nível e a partir dali ela encontra uma barreira para crescer. Elas não conseguem passar, não chegam em cargo de gestão. Acabam ficando muito pouco, ficam naquele momento, depois não conseguem crescer, não se sentem representadas, não se sentem pertencentes, não têm voz. E nos últimos anos a gente viu um retrocesso até nisso. Então, precisamos de mais diversidade nas lideranças e que esse percentual cresça, mas cresça também nos cargos lá em cima. E isso tem a ver com a proposta da Gana. Sim, tem. Tem a ver com a proposta da Gana. A gente foi a pioneira, foi a primeira agência de publicidade formada 100% por profissionais negros. E meus agora ex-sócios, mas sócios fundadores, né, são os fundadores da Gana, o Ari e o Felipe, o Ari Nogueira e o Felipe Silva, quando criaram a Gana, que antes era um coletivo, foi muito nesse intuito. Eram muitos profissionais negros dentro de agências, subaproveitados, invisibilizados. Então, como a gente traz e dá luz para esses profissionais? E mostra a potência e tudo que esses profissionais podem trazer. De olhar, trazer a vivência mesmo, vivências, histórias, experiências, colocar na mesa, refletir isso em campanhas para os clientes, conectar as marcas com esse público. Então, o nosso grande propósito é dar luz a esses profissionais, mas mais do que isso, é fazer com que as marcas enxerguem a potência e a importância que é a diversidade no negócio. Você vê muitas marcas trabalhando diversidade para a audiência, da porta para fora, mas não dentro da empresa? Tem muito. Primeiro que a gente vê muita coisa ainda dentro do eixo Rio-São Paulo, muitas vezes até ampliando um pouco eixo sul-sudeste. E eles tentam fazer e levar campanhas com diversidade ainda muito estereotipadas. A Gana, por exemplo, a gente trabalha muito isso. A Gana ela virou referência em criatividade porque a gente quebra esses estereótipos. Na hora que a gente fala com o norte, a gente mergulha na cultura nortista. Quando a gente fala com o nordeste, a gente mergulha, a gente tem gente lá, a gente entende a cultura, a gente ouve esse público. Então tem muitas campanhas que saem com diversidade, mas ainda muito estereotipada, quando você fala não só recorte racial, mas quando você pega toda a gama de pluralidade e diversidade do Brasil, de cultura, de culinária, de música, e quando a gente fala de diversidade, não só de gênero, racial, gênero, todo isso que a gente tem, você chega dentro das agências, muitas não têm essa diversidade na mesa na hora de fazer a campanha, que também impacta quando você vai para a marca e no cliente também não tem essa diversidade. Não tem Então, ninguém para falar sobre não é isso assim. real. Exatamente. Então você tem a agência que faz uma coisa enviesada, ainda com muitos estereótipos, e do outro lado você tem uma marca que também não tem uma equipe diversa, uma equipe plural, que olha aquilo e fala: "Ah, tá lindo, bota na rua". E aí você vê muitas campanhas, muitas vezes, que não representa. E na hora que você ouve esse público, o público fala: "Não, isso não me representa". Uma dúvida, os jovens se interessam por tradição? Sim, muito. Eu acho que os jovens hoje em dia buscam até mais resgatar suas origens, entender, só que ele traz aquela pitada de inovação junto com isso.
Então ele gosta do tradicional misturando com o novo. E aí você falou que a gente tem um exemplo, né, que a gente inclusive trouxe isso, que foi na nossa campanha com o nosso cliente número 1, que é Coate. A gente trabalha muito Coate nesse Brasil de verdade, esse Brasil profundo, muito regional, muita cultura, e São João é um dos principais pilares da marca. E o último São João a gente fez isso, era unir o tradicional com o novo, e que é o que o jovem faz. E vocês têm outro exemplo que une tradição, né, herança cultural, com tecnologia. Temos. A gente tem um case que foi muito premiado, que é o Realezas Negras, do cliente White Horse, do grupo Diageo. Ganhamos vários prêmios, inclusive o último, agora recentemente, foi campanha do ano no Prêmio Potências, que foi muito relevante para a gente. Foi um case que trouxe exatamente isso. A gente tem um whisky escocês, que no Brasil, ele, através da música, do rap, do trap, do funk, ele foi organicamente abraçado por esse público, pela população periférica. E o cliente, isso que é muito legal, a marca entendeu esse movimento. Ele viu que no Brasil esse posicionamento dele teria que ser diferente. Era esse público que consome. O público tem orgulho de pegar a garrafa de White Rose e consome no copão, com gelo saborizado. Então aquilo para eles é um status, eles gostam de mostrar. A marca entendeu. E a gente teve um grande desafio que foi levar essa marca para dentro do Afropunk, que é o maior festival de música negra do mundo e que a gente tem no Brasil, foi a terceira edição em Salvador. Depois a gente fez o Experience aqui em São Paulo também com essa mesma ação. Então, como levar a marca para uma ativação que criasse uma relação importante, relevante, emocional com o público, que não fosse uma ativação de distribuir um copo, de distribuir um brinde, mas que trouxesse, resgatasse. A gente fez um mergulho na ancestralidade, na cultura do povo negro, e a gente conseguiu trazer isso para a ação. Então, conectou, foi uma ação que viralizou organicamente. eh, a gente vai continuar com essa ação. Trouxe resultados de negócio, que eu acho que isso que é muito importante, que ela trouxe a cultura periférica, do povo periférica, da música, do trap, do funk, do rap, conectando a ancestralidade, que é buscar corrigir historicamente a história do povo negro, que todo mundo olha e fala, não, negro foi descendente de escravizados. Não, os negros são descendentes de reis e rainhas. Eles tinham reinos, estavam lá e foram escravizados depois, mas a origem não é. E a White Rose se conectou. Então é a cultura da música com o resgate, se conectar emocionalmente com esse público. Pô, o resultado não só de presença de marca, de awareness, a gente teve aumento de share market, a gente teve aumento nos pontos de venda no consumo. E o White Rose hoje é a bebida dentro dessa comunidade, que é uma comunidade com poder de consumo absurdo e que muitas marcas ignoram. Na hora que você entra nessa comunidade, que você entende esse público, que você fala com esse público, você mexe o ponteiro de venda. Você traz resultado. Muitas marcas já entenderam que a cultura ela não é uma coisa superficial. Ela é um valor ativo de negócio. Mas como você trabalhar a sua marca com dentro dessa cultura, ó, enxergando o Brasil real, o Brasil profundo se conectando, você tem que ter a diversidade. Então não adianta você querer se aprofundar nisso e se conectar, porque se você mergulha na cultura, você aproxima muito mais a marca das pessoas de forma mais relevante, de forma mais genuína, de forma mais verdadeira, as pessoas se sentem representadas, falam, não, essa marca me entende. Mas se você, aí eu volto para a diversidade, se você não tem a diversidade, como é que você faz isso? Porque você precisa colocar na mesa toda a diversidade e pluralidade que você tem no Brasil, todas as histórias. Como a gente falou em uma pergunta aí anterior, tanto as agências como as marcas precisam ter essa diversidade dentro. Na hora que você termina áreas de diversidade, encerra, diminui investimento, você tira da mesa pessoas que podem trazer esse olhar. Então você não vai conseguir se conectar culturalmente com essas pessoas, vai ser de forma rasa. Então, são duas coisas que estão intrinsecamente ligadas. Então, a diversidade, ela precisa ser vista como um pilar estratégico de negócio dentro das empresas, porque ela traz
resultado, ela traz valor de negócio, ela mexe ponteiro de venda, ela é fundamental para isso. E vocês chegam a questionar o cliente sobre ideias de diversidade que vêm meio prontas? Com certeza, está dentro do nosso DNA questionar. Eu acho que se a gente não questionasse com o time que a gente não conseguiria ter tido tanto sucesso e colocado tantas campanhas relevantes, né. E, por exemplo, a gente já questionou grandes marcas que tinham um posicionamento e um conceito, forte há anos, e a gente mostrou através do Pulso das Ruas que a nossa metodologia, de pesquisa, que a gente ouve as pessoas reais e depois bate com dados de pesquisa de tudo, mas a gente entrevista e ouve as pessoas real, a gente confrontou o cliente sobre aquele posicionamento e o cliente falou: "Poxa, nunca ninguém me trouxe isso", é verdade. E isso provocou um rebrand dentro da marca e o cliente se reposicionou a partir daí. Como que vocês trabalham a representatividade além do time da agência? A gente procura mexer e movimentar todo o ecossistema ao redor. A agência de publicidade, ela é o pilar estratégico, criativo, mas a gente depende de vários fornecedores e parceiros para colocar, por exemplo, uma campanha na rua. Eu vou gravar alguma coisa, eu preciso de uma produtora de áudio, produtora de vídeo, audiovisual, música. Muitas vezes eu preciso de uma agência de influência, gráficas e todo esse ecossistema, quando a gente faz uma campanha, a gente movimenta para que eles também tragam a diversidade. Então, por exemplo, a gente foi fazer campanha já para Meta no mês de Pride, que é o mês LGBTQIAPN+, e a gente foi fazer o vídeo, a gente procurou a produtora e falou: "Não, a gente gostaria de fazer com vocês, mas a gente quer essa diretora que é uma diretora trans". Porque essa diretora trans, ela vai dirigir o filme sob o olhar do público que aquele filme tem que estar, porque ela entende, ela vive, ela não é um homem branco, hétero, que vai gravar para um público LGBTQIAPN+, não, é uma diretora trans. Então a gente tenta movimentar o ecossistema para que esse ecossistema também traga a diversidade dentro do seu time. Qual que é o seu recado para as marcas que ainda olham a diversidade no Brasil de uma forma superficial? O que eu posso dizer, marca diversidade mexe o ponteiro do seu negócio. Então, o que eu posso dizer é que olhe a diversidade como um pilar estratégico. Coloque mais gente diversa nos seus times, não só em cargos de entrada, mas na liderança. A gente só vai mudar de forma consistente e duradoura se a gente tiver nos cargos de gestão essa pluralidade, essa diversidade. E você vai conectar a marca ao seu público de forma mais verdadeira, mais duradoura. Olá, recado importante, hein? Tati, muito obrigada pela conversa. E você que chegou até aqui, se prepara, porque tem outras entrevistas na quarta temporada do 15Cast. Você acompanha a gente nas principais plataformas de áudio e vídeo, também no site e nas redes sociais do Valor. É isso, não perca, siga, compartilhe. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Tati. Obrigado, prazer.